Amados e queridos irmãos, é bom estarmos nesse lugar mais uma vez, para bendizer, para engrandecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Viemos aqui para adorá-lo e também ouvir, através da sua palavra, a instrução para a nossa vida espiritual. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, uma mensagem muito simples que eu quero trazer, mas muito objetiva, porque o Espírito Santo tem falado através dela ao meu coração. Carta de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia, aliás, de Filadélfia, irmãos, perdão. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Eu quero ler todo esse conteúdo. Toda a igreja achou o texto? Sim ou não? Muito bem. A palavra do Senhor diz assim. Eu leio um, os irmãos leem o próximo, né? Até concluirmos a mensagem no verso de número 13. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe, tome seu assento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está conosco nosso irmão Elias, nos visitando. Não é a primeira vez não, né? É muitas vezes. Eu antigamente eu era bom para guardar a fisionomia das pessoas. Eu estou ficando meio lento nisso. Não sei se é a idade, tomara que não, né? Mas é um prazer ter o nosso irmão Elias entre nós. Ele ainda não está congregando em nenhum lugar. Está informado aqui ou só tem uma igreja? Quer ficar aqui? Então pronto, é bem-vindo, viu? Amém? Vocês estão felizes com a presença do irmão Elias entre nós? O que vamos dizer a ele com muita alegria? Sejam, em nome de Jesus, esta igreja ama você de verdade. Fique à vontade, viu? Está em casa, está na casa do Pai Celestial. Sentir de dar glória a Deus, faça isso porque Ele está presente aqui essa noite. Lucas,
Pega na mão dele aí por mim, fazendo um favor. Queridos, eu li aqui esse texto referido à carta que o Senhor Jesus Cristo enviou através de João para a igreja que estava em Laodiceia. Mas interessante é que essas cartas não eram, você percebe isso, que essas cartas elas não eram exclusivas para aquelas igrejas. Todo o conteúdo doutrinário e as advertências que são feitas às igrejas, todas elas terminam com uma frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então era para ela e era para nós também aqui nessa noite, né? E é claro que eu não quero aqui e não vou falar a respeito da igreja de Filadélfia, que foi uma das igrejas. Somente 2 igrejas das 7 da Ásia, 2 igrejas não foram repreendidas por Jesus, né? E uma delas é a igreja de Filadélfia. Pelo contrário, a igreja de Filadélfia foi elogiada e promessas, né, gloriosas de Jesus foram direcionadas para essa igreja. Mas existiu também as advertências. Mesmo que elas não foram repreendidas, elas foram advertidas. E a advertência que Cristo fez para essa igreja está aqui no versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E eu quero pegar esse versículo para trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Qual é o verdadeiro significado de guardar, né? Os irmãos, todo mundo aqui guarda alguma coisa. Quem guarda alguma coisa aí? Cada um guarda alguma coisa. Mas qual o real significado de guardar? E por que Cristo, quando se direciona à igreja de Filadélfia, ele usa essa expressão guarda, né? Eu estava lendo o dicionário Aurélio e essa expressão ela pode significar vigiar para defender, proteger, preservar. No aspecto comum que eu estava observando aqui, se tratando de guardar, eu posso fazer uma menção em coisas que precisamos guardar do dia a dia, e eu estava até avaliando isso. Algumas pessoas, elas guardam coisas que são perecíveis, coisas que terminam se desfazendo. Algumas pessoas que guardam, né? Outras pessoas não, né? Algumas são coisas perecíveis, outras não são perecíveis. Por exemplo, as perecíveis elas se perdem e não representam um prejuízo irreparável. No nosso cotidiano, sempre guardamos coisas. E aí eu peguei o exemplo. Por exemplo, quem não guarda na geladeira um resto de comida? Terminou do almoço, você pega aquelas cumbuquinhas, de repente a geladeira fica tomada daquelas cumbuquinhas lá. Só que aí você nunca lembra de pegar elas para fazer na janta e nem tampouco para fazer no outro dia do almoço. Quando você percebe, aquela comida já não está prestando mais. Você guardou, mas não resolveu. Você vai ter que jogar ela fora. Quem já aconteceu isso com as irmãs aí? Lá em casa isso acontece sempre. Então, você guarda, né, um pouco de comida na geladeira, uma recordação importante em sua vida, tipo uma foto, um objeto que você guarda também na garagem o seu carro, você guarda fotos de família, guarda dinheiro no banco. Então são inúmeras as coisas que você considera que tem um valor momentâneo ou um valor duradouro. Você pega aquelas coisas que você tem e você guarda essas coisas, né? Você guarda elas. Só que mesmo guardando coisas semelhantes a essa, que nos representa certo valor, nós corremos o risco de perdê-las. Você pode perder um carro num acidente, que é um valor estimado. Pode perder um carro porque um ladrão vem e leva, sim ou não? Você pode
perder coisas que são valorosas, que te custou sacrifício, mas o certo é que tudo que é daqui e você guardar, por mais que represente um determinado prejuízo, não são irreparáveis. O carro você pode trabalhar e comprar outro, pode recuperar ele depois através da polícia, né? A comida, pouquinha daquela coisinha, daquela vasilhinha da geladeira que se perde e você joga fora, de repente você nem vai sentir no bolso aquela dificuldade, né? Até dinheiro no banco se perde, né? Quem não lembra aí da época que o Collor rapou o dinheiro de todo mundo e até hoje tem gente aí que nunca foi ressarcido do prejuízo, mas tocou a vida, continuou, aquilo não representou o seu fim. Teve gente desesperada que tinha muito dinheiro que chegaram a se suicidar, eu me lembro. Mas a maior parte dessas pessoas, como se diz, levantou, sacudiu a poeira e tocou a vida e foi em frente. Só que, no entanto, observem, no sentido espiritual, a semântica da palavra é a mesma. Proteger, né? Preservar, vigiar para defender e assim por diante. Só que a natureza daquilo que se guarda no sentido espiritual é algo que vai além, né? Que perece e passa, é muito além disso, ou seja, é algo que se você perder, vai fazer toda a diferença com relação à sua vida espiritual e até mesmo pode valer a sua eternidade. Quando o Senhor escreve à igreja de Filadélfia e diz, guarda o que tens, não está falando de coisas perecíveis, não está falando de coisas que, apesar de ter valor, fica tudo aqui. A carta escrita à igreja de Filadélfia, essa advertência que Cristo faz, está falando de valores espirituais. Cristo, quando veio à terra, cumprir seu ministério, salvar a nossa alma, Cristo estabeleceu valores espirituais que precisam ser guardados pela igreja, que você tem que manter contigo, não deixar o ladrão roubar, não perder na caminhada de fé, não esquecer para trás, você não pode, porque esses valores são a garantia de que a tua salvação será preservada. Quando perdemos esses valores, perdemos o que é de mais importante em nossa vida. E acredite, não tem como ser reparado. Se nós morrermos e esses valores não nos acompanhar, porque eles nos acompanham, esses valores, se eles não nos acompanhar para a eternidade, nós perdemos o céu de uma vez por todas. E se eu classificar aqui alguns valores que você precisa guardar e não pode perder, como por exemplo, em primeiro lugar, veja a expressão do versículo de número 10, que o Senhor se dirige à igreja de Filadélfia. Os irmãos leiam, por favor, Apocalipse 3 e o versículo de número 10. Vamos lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. Pronto. Como guardaste a palavra da minha paciência. Qual é o primeiro valor espiritual que eu preciso guardar? A palavra, os mandamentos, os ensinos, os preceitos. A igreja de Filadélfia está sendo elogiada. Promessas de Deus estão sendo dirigidas para essa igreja. Por quê? Porque Jesus está dizendo, guardastes a palavra da minha paciência. Por que o Senhor usa essa expressão, palavra da minha paciência? Porque não é fácil para ninguém guardar a palavra de Deus. Só que é possível guardar. Se nós não guardarmos a palavra de Deus, nós perdemos completamente toda a nossa caminhada de fé. Tudo na nossa vida que parte para a salvação, ela começa pela palavra de Deus.
O João escreve em 1 João, na primeira carta universal, capítulo 2, do verso 3 ao verso 6, eu vou ler aqui, diz assim: nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Deus. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quando alguém é identificado como aquele que conhece a Deus, quando ele guarda a palavra. Lá no livro dos Salmos, o salmista diz assim: escondi, que também equivale a guardar, guardar é esconder, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra de Deus, ele vive a vida sem pecar. É muito fácil você vencer o pecado se a palavra de Deus estiver dentro do seu coração, porque ela nos instrui, porque ela nos ensina, porque ela nos levanta, ela nos dá a diretriz, ela nos mostra o norte, a direção em que devemos seguir. Então o versículo 4 diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A palavra mostra os moldes do caminho de fé que a igreja precisa andar. Conselho de Deus nessa noite para nós: guarde a palavra de Deus no seu coração. Agora, guardar a palavra, irmãos, também vale ressaltar aos irmãos que equivale a cumprir a sua palavra. Apocalipse, capítulo de número 1, eu quero que vocês leiam esse versículo. Apocalipse 1, eu acho que é o versículo de número 3, a igreja leia, por favor. Guardar a palavra está completamente relacionado a que esse versículo nos ensina. Veja aí, leia aí o verso 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Quando se guarda a palavra, a primeira coisa que vem é: o coração do crente se enche de felicidade. A palavra de Deus promove no nosso coração felicidade. A palavra de Deus promove no nosso coração segurança. A palavra de Deus molda o nosso caráter para que nós venhamos nos assemelhar ao caráter de Cristo. Só que aqui você tem que ler. Bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve. Hoje você veio para ouvir, está ouvindo a palavra de Deus. E você lê em casa, você ouve também na igreja, mas tudo tem que concluir na terceira parte aqui: e aqueles que guardam as coisas que nela está escrito. Guardar a palavra é viver a palavra. Guardar a palavra é você cumprir aquilo que a palavra exige da nossa vida. Guarda o que tens. O que é que você tem que Deus te deu? Deus te deu a palavra. O Senhor Jesus disse assim para Deus na oração sacerdotal: eu dei-lhes a tua palavra, e porque eu dei a tua palavra, o mundo os odiou. Veja que a palavra atrai ódio do mundo. Nós estamos vivendo dias, infelizmente isso é uma realidade, em que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem viver na igreja, mas dispensam a sua palavra. E até quem diga que os pregadores conservadores estão exagerados quando exige da igreja vida cristã ilibada. Eu vi um vídeo
de um pregador aí, que eu não conheço a vida dele, não sei, mas eu já vi algumas coisas dele que eu não consigo aceitar, e uma delas foi essa: ele pregando e falando que os pais no passado exigiram da igreja, pregaram coisas como se fosse pecado. Aí ele diz: antigamente não podia ter televisão, quem tinha televisão era disciplinado. Hoje as pessoas têm televisão em casa. Se não era pecado hoje, a expressão dele, se não era pecado hoje, também não era pecado no passado. Nós jogamos muita gente fora. E ele foi dizendo aquilo, eu falei: não, isso aí está errado. A expressão não tem que ser: o que não é pecado hoje, não era lá atrás. A expressão não é essa. A expressão é assim, ó: o que era pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. O fato de ter sido liberado pelos pastores e convenções e igrejas, não significa que não era pecado. Ninguém lá atrás jogou ninguém fora, irmão. Porque quem queria viver a palavra e ter vida cristã sincera, aceitava a doutrina e se mantinha na igreja. Os que saíram por não aceitar a palavra, é porque não se submetia à vontade de Deus. Certo? Hoje, eles estão aqui, deixando tudo, vivendo do jeito que quer. A igreja está aí fazendo aquilo que pensa e que bem entende, não é corrigida. Só que tem uma coisa: lá atrás a igreja reprimia quem não queria viver a sã doutrina, e essas pessoas com certeza saíam da igreja. E aí a Bíblia diz assim: saíram de nós porque não era nosso. Se fosse nós, estava conosco. É a Bíblia que diz: quem não quer viver a palavra não pode permanecer onde está a palavra. Sim ou não? Aí lá atrás, né, essas pessoas automaticamente não aceitava. Queria vir para a igreja, mas viver no pecado, viver na luxúria, viver no erro. E os pastores antigamente tinham compromisso com Deus e não aceitava. O crente tinha que viver na igreja, então tinha que se submeter à palavra. Então esses que não aceitavam saíam da igreja, não foram jogados fora, eles saíram da igreja. Eles optaram em sair da igreja, porque não queria viver a santidade. Hoje eles não são reprimidos, não saem da igreja, está todo mundo dentro da igreja, mas a alma está perdida. Jesus vai vir e não vai subir, porque não vive a palavra, irmão. Todos nós que estamos aqui só iremos para a glória se vivermos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Eu não aceito esses camaradas pregar contra os pais do passado. Que milagre tem na vida desses caras? O que esses caras fazem que muda a história do Brasil? Os nossos pais atrás, irmão, ressuscitaram morto, paralítico andou, cego viu, mudo falou, surdo ouviu, demônio era expulso e a sociedade era transformada pelo poder da palavra, pelos pais da igreja que levavam as coisas de Deus a sério. Aleluia! Não tem meio termo. Você pode até ficar na igreja, você pode tomar santa ceia, você pode fazer parte do rol de membro, mas se a palavra de Deus não te moda, não te ensina, a palavra de Deus não te conduz, se a palavra de Deus não é sua regra de fé e prática, você jamais entrará na glória, porque só vai quem guarda a palavra. Você consegue dizer um glória a Deus por isso? Vocês me ouviram? Conseguem dizer glória a Deus por isso? Então a primeira coisa que se devemos guardar é a palavra. Glória a Deus. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, do verso 1 ao 5: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Quem você acha que está vivendo isso e cumprindo isso?
Os pastores que tentam manter o que os pais ensinaram, o que a igreja do passado combateu, ou esses liberais que não têm compromisso com a alma do povo, só quer saber de dinheiro. Aleluia. Bem-aventurado é o crente que congrega numa igreja que a palavra de Deus é pregada com sinceridade. Bem-aventurado é o crente que tem um pastor que zela da sua alma, que não está interessado no seu bolso, mas na sua alma, na sua salvação. Aleluia! Pastor que prega a verdade, ensina a doutrina e confronta o pecado. Ele não está nem aí se você vai querer ficar na igreja ou não. Isso é uma decisão sua. Quem ama a Cristo vive a palavra. Quem ama Jesus guarda a palavra. Quem ama Jesus se submete à sua palavra. Porque virá tempo que não vão suportar essa doutrina, irmão. E ninguém está suportando. Se prega a verdade, estão dizendo que é exagero. Eu sou taxado como extremista. Eu sou taxado por aí como durão, como carrasco. Quem é que obriga o crente a viver a palavra? Ela tem que ser aceitada pela fé, guardada no coração por amor, porque sabe que essa palavra é mandamento do Deus que lhe salvou, e essa palavra lhe garante a vida eterna. Quando eu vim para a igreja do Veiga, eu vim com um propósito, irmãos. Eu quero aqui uma igreja grande, eu quero ver Jesus encher essa igreja, sim, eu quero, mas de crente salvo. Eu não quero ser mais um numa esquina, eu não quero ser mais um ministério por aí. Eu quero fazer a diferença, honrar o evangelho e ter minha consciência tranquila diante de Deus. Esse é meu propósito. Aí esses camaradas que eu acho que não tem compromisso com a alma de ninguém, fica falando bobagem na internet e acha que estão arrebentando com isso. Ninguém foi jogado fora, irmão. Nossos pais não jogou ninguém fora, não. Eu sou da igreja desde o tempo em que ela não tinha televisão. E olha aqui, quando a igreja não tinha televisão, as irmãs não cortavam cabelo, não havia pintura no rosto das irmãs. Crente não saía por aí de bermuda, não ficava se mostrando coisa. Crente tinha postura, tinha moral, tinha ética. Naquele tempo Deus operava, era diferente a igreja. Você concorda comigo ou não? Agora, nós melhoramos com o passar dos anos. A gente vê os mesmos milagres. O que a gente vê é barulho. Os caras fazem barulho. Toca o emocional do povo, o povo grita, vai para casa e não tem transformação de vida, não tem libertação. Igreja que não dá testemunho lá fora, anda e se veste pior do que os ímpios. Versículo 5 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Mas tu, sê sóbrio em tudo, não te embriaga com essas mentiras, não te embriaga com essas falácias, não deixa ser iludido por promessas que facilitam a sua conduta, mas não garante a tua salvação. Tu, sê sóbrio em tudo. Paulo diz a Timóteo: sofre as aflições. Quem serve a Deus vai padecer aflição, é perseguido, é difamado, mente no seu nome. Irmãos, não se joga pedra em árvore que não tem fruto. O diabo só persegue quem anda na contramão dele. Quem está na mão que ele anda não sofre perseguição. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, crente, se alegra. Jesus venceu o mundo, e pela força do Espírito você vai vencer. Pela força dessa palavra você vencerá o mundo, em nome de Jesus. Você sobra em tudo.
sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Não está falando do ministério do evangelista que hoje nós temos, está falando de crente que evangeliza, que ganha alma através da fala e através da vida. Aleluia! Cumpre o teu ministério. Guardar a palavra não é coisa impossível para nós, irmão. Só precisamos conhecer, só precisamos reconhecer que os mandamentos de Deus é o único meio para nós chegarmos à eternidade. E chegarmos na eternidade no céu. Pois os mandamentos de Deus, diz a Bíblia, não são pesados. O que Deus cobra de nós não é coisa pesada. O que Deus cobra de nós, irmãos, é pureza, é santidade. É como eu li aqui no começo, é andar como Ele andou. Olha como Jesus andou. E Pedro diz assim: sigais as suas pisadas. Vai olhando aonde Jesus pisou e pisa no mesmo lugar e segue a tua caminhada, porque um dia a tua coroa de glória estará preparada na eternidade. Guarda a palavra. 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3. A igreja vai ler, por favor, rapidão. Cadê a igreja? 1, 2, 3. Agora, se você diz que ama Jesus, mas não guarda a palavra que Ele nos ensinou, e acredite, na Bíblia existe toda forma de conduta que nós precisamos viver. Está na Bíblia. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Está na Bíblia, certo? E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Verso 3, toda a igreja. E os seus mandamentos não são pesados. Eu nunca achei pesado os mandamentos de Deus. Amém? Põe a mão no coração assim. Diga bem forte: Senhor Jesus, me ajude a guardar a tua palavra. Viva isso. Leva isso na sua alma. Procure conhecer os mandamentos de Deus. Conheça a vontade do Senhor para a sua vida. Porque o que está em jogo não é apenas o que acontece com a comida que você guarda e ela se perde na geladeira. O que está em jogo não é o prejuízo de um carro que acaba no acidente ou é levado pelo ladrão. O que está em jogo é a sua vida eterna. E se você perder isso, irmão, já era. Eu reconheço que havia alguns exageros lá atrás. Mas esses exageros que haviam lá atrás, irmão, eram benéficos. Era medo que eles tinham de pecar contra Deus e perder a salvação. Isso era zelo. Os exageros que tinham lá atrás, que não eram muitos no meu pensamento, era zelo. Sabe por quê? Porque ninguém vai deixar de entrar no céu por excesso de santidade. Já viu aquele que quer ser santarrão? Fulano quer ser santarrão. Bom seria se você fosse santarrão. Porque excesso de santidade não vai te pedir entrar no céu, mas a falta de santidade vai. Então é melhor ter sobrando do que faltando. Amém? Segundo,
Guarda a comunhão com Cristo. O que eu preciso guardar? Primeiro, guarde a palavra. Segundo, guarde a tua comunhão com Cristo. Eu peguei o versículo de 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 9, quando Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você e eu fomos chamados para termos comunhão com Jesus. E é o que falta na vida de muitos crentes: comunhão. E a comunhão supera a religiosidade. Comunhão se evidencia através do fruto do Espírito na vida de cada crente. Quando o fruto do Espírito é uma evidência na vida desse crente, a gente consegue perceber a sua comunhão com Deus. Hoje eu estava estudando o livro de Abacuque, depois que eu terminei de escrever isso aqui, eu fui um pouquinho para o livro de Abacuque, e eu fiz uma analogia dos 3 capítulos de Abacuque. Você já viu a comunhão de Abacuque com Deus ali naquele livro, observando os capítulos? No primeiro, Abacuque vem e faz um monte de questionamento para Deus, e apresenta de dentro de Deus toda a sua queixa, a sua indignação. No segundo, Deus chega até Abacuque e responde os seus questionamentos. No terceiro, ele vai para Deus agora com um aspecto completamente diferente, né? Ele chega diante de Deus dizendo: ouvi tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. O que a gente percebe é um crente em conexão direta com Deus, conversando com Ele. Você já observou a comunhão do apóstolo Paulo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos? Tudo quanto era lugar, o Espírito de Deus: Paulo, faz isso. Paulo, vai ali. Ele disse: eu tentei ir para Troade, né? Eu tentei ir para Troade. Tentei ir para Troade. O Espírito Santo: não. Então eu vou para Bitínia. Não. Para onde então, Espírito Santo? Aí vem uma visão: passa a Macedônia, aleluia, e nos ajuda. Olha Paulo em perfeita comunhão com o Espírito, andando na diretriz do Espírito. Quando você mantém a sua comunhão com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus, você tem a direção exata do que precisa fazer e para onde precisa andar. E essa comunhão, ela precisa existir na nossa vida, porque comunhão também significa fazer algo em comum. Isto é nada mais do que pensar a mesma coisa, querer a mesma coisa, fazer do mesmo jeito, alinhar na mesma visão. Comunhão com Deus é querer o que Deus quer, é fazer o que Deus manda, é conseguir enxergar o que Deus enxerga, é andar no propósito que Deus determinou, ainda que esse propósito te leve para chicotada, como aconteceu em Filipe. Passa a Macedônia e nos ajuda. E ele foi para Filipe, era Deus que mandou ele ir. Ele vai, expulsa o demônio de uma menina e cai na peia, apanha. Oh, mas pelo amor de Deus, eu estou fazendo a obra e é só perseguição. Eu estou fazendo a obra e aí estão me batendo. Eu estou fazendo a obra, dá glória a Deus, você está na direção do Espírito. Isso representa comunhão. E por que Deus permitiu que Paulo tomasse uma surra? Porque Deus queria salvar o carcereiro. Aleluia. Deus queria salvar o carcereiro. Aleluia. Esse processo glorioso de comunhão, ele faz com que o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a igreja se torne um só. Já imaginou essa conexão perfeita? Céu e terra, a mesma grei, como diz o hino.
Olha a oração de Jesus em João 17, do verso 21, verso 22 e verso 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja, ela só pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, se a igreja estiver completamente ligada no céu, em Cristo, no Pai e no próprio Espírito. É a Bíblia. Aleluia. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. É lindo uma igreja que mantém a sua comunhão, não deixa nada interromper essa comunhão. Não deixa o pecado interromper essa comunhão. Não deixa a cobiça interromper essa comunhão. Não deixa as vaidades interromper a comunhão. Saia daqui nessa noite fazendo essa oração. Pai, eu quero ser um em ti, e eu quero que tu seja um em mim, e eu quero estar ligado a ti, Senhor, vendo tudo que o Senhor vê, querendo tudo que o Senhor quer, e na mira do propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Senhor, eu quero te ouvir de noite, eu quero te ouvir de dia, eu quero te ouvir no carro, eu quero te ouvir no trabalho, aonde eu estiver. Fala comigo, Senhor. Deixa eu sentir tua presença, Jesus. Você lembra de uma época que a gente andava na rua arrepiando, sentindo a presença de Deus? Por que a gente não pode viver isso ainda hoje, irmãos? Aonde foi que aconteceu uma tragédia, um acidente, e a nossa comunhão foi interrompida? A comunhão pode ser restaurada aqui essa noite. Você pode sentir Deus completamente na sua alma. Não só na hora de um culto, na hora de um louvor, na hora de uma pregação empolgante. Não. Sentir Deus 24 horas. Ele em mim e eu nele, ligado no outro. Glória ao nome de Jesus. Isso é um mistério que ninguém entende. Que eu me lembrei aqui agora, e o pastor Osmar gosta, é daquele irmãozinho que estava no culto de ensino, e o pastor pregou assim: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres. E aí ele pregou que o crente e Jesus precisa ser um, em unidade, comunhão. E ele gostou tanto da pregação que ele saiu doido. Gente, eu li Jesus, Jesus em mim. Ele está aqui dentro e eu estou dentro dele. Eu dentro dele e ele dentro de mim. Um no outro, misturado. E o pastor fez um exemplo. É café com leite, irmão. Misturado igual café com leite. Você pega, coloca meio copo de leite e meio copo de café. Aí aquela cor muda. Você olha e sabe que ali não é mais um. Está dentro de um só recipiente, mas é café com leite. Está misturado. Um no outro. Ninguém separa mais. Acabou. E ele trabalhava numa fábrica de fundição de ferro. E aí ele chegou lá, está jogando os ferros na caldeira, jogando ferro, falando em língua estranha. Eu em Jesus, Jesus em mim, nós um no outro, misturado, café com leite, ninguém separa, aleluia. Ele sentindo Jesus e sentindo que Jesus sentia ele, estavam ligados ali naquele trabalho. O encarregado passa, olha, vê aquele negócio e diz: crente é doido, deixa eu ir lá resolver essa situação. Porque o que ele estava falando era confuso. Ele em mim e eu nele, um no outro, misturado, café com leite. Ele disse: irmão, é assim, é você nele, ou então ele em você, mas um no outro misturado, isso não existe. Ele: não, o pastor pregou ontem que é eu nele, ele em mim, nós dois misturados, igual café com leite. Mas está errado, irmão, não é assim não. Ou é você nele, ou é ele em você. Está errado é você. É eu nele e ele em mim. É nós dois misturados, um só. Você olha para mim e vê Jesus, olha para Jesus e me vê. Fica tão unido e se iguala à impureza de tal forma que olha para você e olha, faz que nem Estevão.
Não era Estevão, era anjo. O que era aquilo em Estevão? Que o rosto de Estevão resplandecia e eles achavam que Estevão era um anjo. Conexão, comunhão, unidade. E aí o encarregado disse: então prova que você está certo, prova. Como é que pode? Você nele, ele em você ao mesmo tempo, um no outro misturado igual café com leite. Ele parou, pensou. O Espírito de Deus deu para ele uma luz. Aí ele pegou um alicatezão que tinha lá, foi lá dentro da caldeira e pegou um pedaço de ferro assim, que estava quase derretendo. Ele pegou aquele ferro e tirou o ferro de dentro da caldeira. Ele disse: doutor, olha para esse ferro. Estou olhando. Eu tirei o ferro do fogo, não foi? Foi. Mas o fogo continua no ferro, não é? É. Então me explica. É o fogo que está no ferro ou é o ferro que está no fogo agora? O doutor disse: eu não sei. Ele disse: assim é eu em Jesus. O senhor não vai entender nunca, tem que experimentar. É comunhão, eu nele, ele em mim. É eu no céu e o céu em mim, ligados, perfeitos para a glória do nome de Jesus. A igreja tem que restaurar a comunhão. Guarde a tua comunhão com o Espírito Santo, igreja. Guarde a comunhão. Se mantenha em comunhão. Você não precisa de ajuda estratégica de um pregador para sentir a presença de Deus no culto. Você não precisa da insistência de alguém dizendo dá glória a Deus, dá glória a Deus. Isso aí, irmão, é um ato de comunhão que você sente na igreja. Ele está aqui? Tá. Ele está em mim? Tá. Então glória, 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 glória. Porque eu estou sentindo o céu aqui dentro de mim. Aleluia. Ter comunhão com Cristo também significa andar com Ele. E andar com Ele é mais do que uma mera figura de linguagem. Andar com Ele é viver em um corpo material completamente acessível ao mundo espiritual, conhecendo todos os segredos de Deus e vendo a sua natureza perfeita e santa. Paulo diz: se dizemos que estamos nele, então devemos andar como ele andou. Andai em espírito, guiado pelo Espírito, teus impulsos dominados pelo Espírito, tua natureza completamente conservada, santa pelo Espírito. O que sair da tua boca levanta, o que sair da tua boca edifica, o que sair da tua boca abençoa, o que sair da tua boca convence, porque não são tuas palavras, é o Espírito falando através da sua vida. Isso está escasso, desapareceu da nossa vida, irmão. Comunhão. Aleluia. Aleluia. Conhecendo todos os segredos de Deus e vendo a sua natureza perfeita. Agora observa, essa comunhão que nos faz. Eu não vou terminar a mensagem não, porque eu titulei 4 coisas. Eu só estou em 2. Guarde a palavra, guarde a comunhão. Aleluia. Agora, como fazer para conhecer os segredos de Deus? Sabia que Deus quer revelar para você os seus segredos? E existe um ser chamado Espírito Santo, que não é uma força, que não é uma energia, é uma pessoa. Está aqui nessa noite, falando através dessa palavra, trabalhando na sua mente e no seu coração aí, para que você receba essa palavra de bom grado e viva ela, pratique ela. O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele penetra toda
essência de Deus, ele vai às profundezas de Deus, aquilo que está mais profundo em Deus, mais guardado em Deus, os segredos de Deus, o Espírito vai lá, o Espírito Santo, na essência máxima de Deus, ele entra, pega os segredos de Deus, aí ele vem, e do mesmo jeito que ele entra em Deus, ele entra em você, vai até as profundezas da tua alma, e traz revelações divinas para a sua vida. Em comunhão com Deus, você se torna um crente mais espiritual, deixa de ser fatalista, passa a acreditar mais nas coisas extraordinárias. Tuas decisões não são conforme o teu pensamento, as tuas convicções pessoais. As tuas decisões agora, elas são tomadas pela palavra de Deus e a orientação do Espírito para você. Eu me lembrei de outra coisa interessante aqui. E eu já contei isso aqui umas 2 vezes. Vou falar de novo porque tem coisa que a gente tem que repetir. Eu fico hoje vendo, principalmente as lideranças brasileiras, estou falando no sentido geral, que tudo que você percebe que esse povo está fazendo é por conveniência. Se faz uma troca de pastor, é porque quer colocar em determinado lugar alguém que defenda as suas ideias, que faça parte do seu quórum de votação. Não é se o Espírito de Deus quer aquele camarada ali, não, é porque ele lá para mim é benéfico, ele lá para mim não é prejuízo, quando eu precisar, está do meu lado. E hoje está havendo esse processo na igreja brasileira. Tudo que se faz é visando bem-estar pessoal, dinheiro, poder, posição. E aí eu me lembro que eu ouvi um testemunho de um camarada contando. Esse testemunho eu acredito que alguns irmãos viram, de um pastor do Nordeste, de um campo, que ia fazer um rodízio dos pastores das congregações, para poder dar uma mudada. Ele ia sair alguns pastores lá, um pastor de uma igreja ia sair, e ele então resolveu aquela saída daquele pastor e fazer um rodízio dos pastores. E aí ele pegou o mapa dele, colocou lá em cima lá com a sua diretoria, colocou o mapa das congregações, e aí começou a dizer: para cá vem o fulano, aí apontou, para cá vem o ciclano, para cá vem o beltrano, para cá vem fulano, e foi colocando, aqui vai tal, e ele colocou o nome em todas as congregações que estavam no mapa. Só que como tinha saído um pastor, uma ficava vaga, ele tinha que escolher um pastor para trazer para lá. E aí ele disse: esse para cá, e essa igreja aqui, quem eu coloco, hein, rapaz? E aí pensava num, pensava no outro, pensava num. Faz o seguinte, a gente vai orar, mas por final da semana a gente decide isso aqui. Mas aqui já está resolvido, vai esses pastores para esse lugar. Quando foi de madrugada, o Espírito de Deus chegou, acordou ele, trouxe um mapa, o Espírito Santo. Isso ele estava numa visão, é claro. Pegou o mapa, colocou assim, em cima da cama para ele, e disse: esse é o mapa que tu tem que marcar, dessa forma aqui é que tu tem que marcar para o teu campo. Aí ele olhava lá e não tinha nada a ver com o que ele marcou. O pastor que ele tinha colocado aqui estava lá na outra ponta, o pastor de lá estava para lá, o pastor mudou tudo. Ele disse: mas eu já fiz. Ele disse: aquele lá é o teu, esse aqui é o meu. Qual vai funcionar melhor? Ele: não, é o do senhor. Ele disse: então faz conforme o meu. Aí ele já correu, levantou, né? E aí só que é o seguinte, dentro do mapa, a igreja que estava vazia era a maior igreja. A que ele tinha colocado alguém lá, ela ficou vazia, a maior igreja. E aí ele viu que aonde estava a igreja tinha um arco, tinha o nome de uma cidade no arco, e ele ouvia uma voz do mapa que saía por entre o arco e dizia assim: olha a água! Aí ele acordou, levantou rapidinho, foi lá, pegou o mapa dele, e aí mudou tudo, colocou do jeito que o Espírito Santo queria, e a igreja grande, a maior do campo, ficou vaga.
E ele disse: que mistério é esse de olha a água, olha a água? E ele lembrou do nome. E aí ele foi, procurou algum dos obreiros, se conhecia uma cidade com esse nome. Era uma cidade que não era tão longe lá da cidade dele. E ele pegou então 3 obreiros e vazaram para aquela cidade. Porque ele viu o nome da cidade, tinha o arco, por trás do arco vinha uma voz: olha a água. Ele pegou e foi para a cidade. Chegou na cidade, lá estava o arco, na entrada da cidade, do mesmo jeitinho da visão, com o nome da cidade. Ele disse: é aqui mesmo, o Espírito Santo mostrou, foi essa. Ele não sabia para onde ir, ele não sabia como fazer, mas ele foi para a cidade. Chegou na cidade, ele pegou a avenida principal, aí parou assim numa sombra, perto de um mercado, porque ele dizia assim: eu vou perguntar a alguém aqui se alguém sabe onde é a Assembleia de Deus, porque o homem que eu estou procurando com certeza é da Assembleia de Deus. E aí quando ele parou o carro, para poder sair do carro, para perguntar a alguém aonde era a Assembleia de Deus da cidade, ele escuta lá atrás uma voz: olha a água! Olha a água! Aí ele olhou no retrovisor da caminhonete assim, lá e vinha um senhor, cabelo branco, vestido, empurrando um carrinho, cheio de água gelada. Olha a água! E aí o irmão veio e parou perto da caminhonete: compra água aí, meu irmão. E ele comprou a água e disse: quem é o senhor? Fulano de tal. O senhor é crente? Da Assembleia de Deus. Qual o seu cargo ministerial? Diácono. Você é diácono? Sou. E eu sou o vice-pastor da igreja aqui. Eu sou diácono, mas sou o vice-pastor da igreja. Ele disse: o senhor pode me levar lá no seu pastor? Posso. Aí os obreiros desceu, pegou o carrinho de água dele, colocou na carroceria da caminhonete e foram. Chegou na igreja: pastor, tive uma visão, assim, assim, assim. Na visão acontecia isso, e tinha um arco, igual a entrada da cidade. Lá dentro do mapa, por trás do arco, saiu uma voz: olha a água! E eu topei esse camarada aqui gritando: olha a água. Ele disse: pastor, Deus falou com ele semana passada, que tinha uma grande obra na mão dele, que ia tirar ele daqui e colocar ele nessa grande obra. O homem está aí, pode levar, é de Deus. E foi para a igreja grande, irmão, e deu resultado. Deus exaltou. Não foi nada que aquele homem pensou, porque quando essa comunhão ela existe na nossa vida, a gente deixa de fazer o que quer, e a vontade do Espírito de Deus passa a prevalecer na nossa vida. Você quer ver sucesso na sua vida? Você quer ver as coisas acontecer positivamente? Você quer ver tudo dar certo a partir de hoje? Estreita a tua comunhão com Deus. Pede direção do Espírito Santo. O Senhor vai te guiar. Guarda a tua comunhão. Amém? Deixa eu ler para você 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 ao 16, e eu concluo aqui a palavra dessa noite. Confesso aos irmãos que estou sentindo fortemente aqui na minha alma a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui para nos direcionar. Ele quer que a gente ande mais perto dele aqui nessa noite. Ele quer que a gente viva como viveu Enoque, andando com Deus. Ande com Deus. Deixa Deus ser teu parceiro, deixa Deus ser o teu aconselhador, deixa Deus ser o teu guia, deixa o Espírito Santo ser aquele que te mostra a direção certa, que tome as decisões certas na sua vida. Chame Ele para te ajudar nos momentos críticos da tua vida. Peça a Ele para ser o teu guia, o teu direcionador. Aleluia. 1 Coríntios 2, 9 ao 16. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe a coisa do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tem coisa de Deus, preparada por Deus, na mão do Espírito, para colocar à nossa disposição. Aleluia. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque não dá para comparar o que é espiritual com coisa natural. É um paradoxo. Não dá para comparar, porque as coisas espirituais, elas só podem ser comparadas pelas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora vem o maior dos privilégios. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está aqui. E o que sair daqui tem que ser conforme a vontade de Cristo. E isso só pode acontecer se estivermos em plena comunhão com o Espírito Santo. Amém? Põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, me ajude a manter a minha comunhão contigo. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra continue falando poderosamente em nossos corações. Amém, pastor Osmar? Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Palavra poderosa, né? Nossos corações. Vamos ouvir um hino. David, evangelista David, louvando ao Senhor. Quando será acolhido os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor? Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sonhos de Deus, J. Neto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Sei que tens ciúmes, aleluia, da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu moriá. Podes provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro por ti eu darei.
sei que tem ciúme. Aleluia, glória a Deus. Da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz desse meu coração o teu Moriá. Podes provar a minha fidelidade a ti, ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro. Por ti eu darei, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Amém. Glória a Deus. O interessante é que Deus não dorme e tem sonho para nós, hein? Que coisa boa, maravilha. Fabrício está ali, mas a esposa Selma, parente do pastor, ele não lembrou não, ele está esquecido. Ele falou, lembra lá. Então está aí, né? Os irmãos estão ali, os primos do pastor. Estão felizes com a presença deles aqui, irmãos? Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã é quinta, certo? Então vai ter uma reunião com os obreiros e os pastores, obreiros, evangelistas, presbíteros e o pastor, as esposas, lá na casa da onde? Do pastor Osmar, mudou, viu? Então é uma mudança aí, porque ele não vai poder estar nesse dia, então transferiu para minha casa, viu, irmão? Vai lá, vamos reunir lá e falar de Jesus e orar e... A senhora quer contar um testemunho? Pode vir então aí. Amém? Espera só um pouquinho, irmão. Ela vai contar um negócio aí rápido. Vai ser bom. Som? A paz do Senhor para os irmãos. Vai ser rapidinho, irmãos. Eu quero contar uma benção. Hoje lá em casa foi uma grande aflição. Chegam umas moças lá em casa com o golpe da cesta básica. Como as irmãs já sabem no grupo, eu agradeço às irmãs pela oração, porque a oração das irmãs surgiu o efeito. Elas tiraram uma foto tirou a foto da face do meu marido, pegaram os documentos dele, e eu já suspeitava, só que ele não acreditava. O Alberto é muito simples, ele é de confiar muito nas pessoas. Ele não tem malícia, mas eu sou desconfiada. E eu tentei avisar para ele, só que ele não deu atenção. E ela falou que ia buscar a cesta básica numa Kombi. Aí eu, desconfiada, e eu fui ver essa Kombi, e não vi essa Kombi. Eu vi um carro lá em cima daquela subida.
E eu voltei lá e desci lá no meu menino foi almoçar em casa, e eu desci aflita lá embaixo, e eu falei, o Anderson, vai lá em casa, que tem uma menina querendo dar um golpe no Alberto, mas o Alberto não está enxergando. E meu menino chegou lá e já foi aflito, e foi lá no carro do rapaz, tirou a foto da placa do rapaz, e voltou, ele ia trabalhar, voltou de novo no rapaz, e bateu no vidro do carro, tudo fechado, e o rapaz baixou a porta. Aí ele procurou, o que você está fazendo aqui? E ele arriscando a vida dele por mim e por nós, né? Porque o filho quer zelar da vida da gente. E aí ele falou, não, estou esperando as minhas 2 colegas, foi fazer visita na casa da tia, que tia é essa? Ele falou assim, é lá na minha mãe. E aí ele já voltou lá em casa e abordou as 2 meninas, e as meninas ficou nervosas, a mão delas pulava de nervosa. E ele falou, eu quero uma prova que você é do governo. Ela falou que era do governo, uma cesta básica, oferecendo remédio, muita coisa. Aí eu falava assim, que quando a gente vê muita esmola, o santo desconfia, isso é um dizer popular. E aí ele abordou ela, ficou nervosa, e ela já ligou na hora para eles, e ele já chegou na minha porta e abriu o carro, e já entraram as 2. Ele falou que tinha 2 rapazes e uma moça lá dentro, e mais 2 na minha casa. Então, Deus deu um grande livramento para nós. Nós foi no banco, fez o BO, e depois ele ligou na Previdência, por isso nós chegou atrasado, porque é no tempo deles, não é no nosso tempo, que ela estava fora de ar, e nós precisávamos fazer isso. E cancelou tudo, e não tinha feito o empréstimo, para a glória e honra do Senhor. E eu falei para ele, ele aflito, eu falei para ele, não vai fazer esse empréstimo, ele não vai fazer, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E ele falou, vai, eu falei, não vai. Não vai. Eu falei para ele, se fazer, eu dou esse dinheiro para você todo mês, até acabar o empréstimo. Porque eu estava confiante que não ia fazer esse empréstimo. E ele aflito. A minha irmã aflita. Nós foi fazer o BO, a minha irmã desmaiou lá no meio da delegacia. Porque quando ela fica nervosa, ela desmaia, por causa do estado emocional. E eu quero agradecer os irmãos, em nome de Jesus, agradecer que o Senhor abençoe, dê força para vocês continuar orando pelo outro. Às vezes eu não falo nada no grupo, mas eu estou orando quando pede oração. Eu não sou muito de manifestar, mas eu oro. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e falar para vocês que esse Deus é bom. Nós não serve de servir esse Deus, Deus é fiel. Muito obrigada, eu quero agradecer pela oportunidade. Graças a Deus. Então, irmãos. E eu falei também que eu ia dar o testemunho. Falei para minha irmã, eu vou dar o testemunho que não vai ter empréstimo. Muito bem, é isso aí, tem que testemunhar, né? Está tendo muito golpe, né, irmãos? De tudo quanto é jeito. Cuidado, né? Em receber alguém na sua casa. Fica atento, não é bom? Deus abençoe os irmãos, e deu tudo certo. Coração grande, né, irmão? Aberto, e o negócio, ai, benção, né? Mas é assim mesmo, irmão. Ouve as suas esposas, viu? Elas enxergam mais que a gente. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Quero oferecer esse culto, todinho esse culto especial, para meu amigo, irmão Almir. Bom, Almir, só completando amanhã? É? Então é para o Senhor, Deus abençoe sua vida. Amanhã, completando mais um ano de vida. Irmã Bianca, depois da manhã. É? Amanhã também? É sexta-feira, então tá aí. Amém? Vem aqui, irmão Almir, nós vamos orar para o Senhor. E nessa oração, agradecer a Deus. Quanto necessita de oração? Eu e minha casa. Vamos orar. Pastor Donizete, vem aqui eu fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. Irmão, se tiver alguém que está enfermo agora e quiser uma oração de ungir, os irmãos vão ungir aí com óleo, os irmãos, tá bom? Quem quiser vir aqui à frente. E quem quiser o culto, irmão, na casa, quinta-feira, viu? Aí, pelo culto do irmão Adilson. O irmão Adilson está marcando os cultos dos irmãos que quiserem nas quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, por esta noite, por esse culto, Pai, pela tua palavra. Nós apresentamos os aniversariantes, nós apresentamos, meu Deus, todos que estão aqui à frente, Pai, juntamente com a tua igreja.
glorificando o seu nome, crendo no poder da palavra, da oração, crendo, meu Deus, na comunhão, Pai, em nome de Jesus, o qual sabemos que através da tua graça, nós recebemos do Senhor os benefícios da cura, os benefícios da libertação. Nós te glorificamos e cremos, meu Deus, porque o Senhor, Pai, é o Senhor que faz, é o Senhor que ordena, é o Senhor que abre, é o Senhor que fecha. Em nome de Jesus, meu Deus, está nas suas mãos. Cada um, Pai, que se encontra nessa noite, os ausentes, meu Deus, que não puderam vir, para a glória do Senhor, Pai, que a sua vontade prevaleça em nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mãos estendidas, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja comigo, com a minha família, com os meus irmãos, desde agora e para sempre. Todos digam: amém. Nossa igreja é uma bênção. Deus abençoe em nome de Jesus.